Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos ao Senhor. Glória a Jesus. Vamos ler a última parte do versículo 8 de 1 João, capítulo 3, a última parte do versículo 8. Glória a Deus. 1 João 3, a primeira parte do capítulo, do versículo 8, ou seja, a segunda parte, a última parte aí do versículo 8. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Apenas esta parte do versículo. Glória a Jesus. Jesus, o Filho de Deus, se manifestou para desfazer as obras do diabo. O diabo, ele é mentiroso, homicida, e é o pai da mentira. E daí parte as obras de Satanás, da mentira, do engano, da astúcia. E só se combate a mentira com a verdade. Então, por isso, Jesus, ele sendo a verdade, ele se manifesta para desfazer as obras da mentira. E hoje nós podemos e conhecemos a verdade da palavra de Deus, porque Jesus, ele trouxe esclarecimento da verdade. Quando nós olhamos lá para o começo da Bíblia, lá para o Éden, para Adão e Eva, lá no começo, no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos ali como Satanás ele faz para enganar Eva e, consequentemente, também Adão. Primeiro vem ali uma amizade. Por isso que o crente não pode ter amizade com o mundo. Nós não podemos ser crentes e ter amizade com o mundo. Nós podemos ter amizade com as pessoas, mas com as práticas do pecado nós não podemos ter amizade. Nós não podemos passar a mão na prática do pecado, porque isso é que o diabo quer, que tudo seja flexível,
relativo. O que não é pecado para mim é para ti, o que é para mim não é para você. Algo relativo, mas a verdade bíblica não cabe isso. O que é pecado é pecado. O que a Bíblia condena, a Bíblia condena. O que Deus diz para não fazer, é para não fazer. E o que Deus diz para fazer, é para fazer. A primeira parte do versículo 8 diz assim: quem pratica o pecado é do diabo. Quem pratica o pecado é do diabo. Não tem meio termo. Ou você é de Deus, saindo do pecado e servindo a Deus, ou você é do diabo, pecando. Porque o que vive na prática do pecado é do diabo. Porque o pecado, a sua origem é Satanás. Então quem pratica o pecado, quem anda na prática do pecado, é do diabo. Essa é a verdade. E precisa ser esclarecida. Às vezes as pessoas ignoram, mas por que vocês crentes falam tanto do diabo? Quando alguém vai travar uma luta, uma guerra, tem lá o pessoal da inteligência. Sabe o que o pessoal da inteligência faz? Primeiro eles vão, se infiltram, para saber como é que é o negócio, para conhecer o seu inimigo, saber o que o seu inimigo tem e como o seu inimigo pode travar uma dura batalha. E também para ver aonde há uma fraqueza, para que eles possam sanar aquilo, para poder enfrentar o inimigo. Então, nós temos que conhecer. Sem conhecer o nosso inimigo, nós não podemos enfrentá-lo, porque nós não conhecemos as suas estratégias. Então, para enfrentar o nosso inimigo, nós precisamos conhecê-lo. Por isso, a Bíblia fala sobre Satanás, sobre o diabo, mostrando quem ele era e quem ele é, o que ele faz, o que ele é capaz de fazer. Nós vemos que lá no princípio, com Adão e Eva, eles constroem ali uma amizade entre Eva e a serpente. Ele aproveita aquela amizade para se aproximar, para convencer Eva a comer do fruto que o Senhor tinha dito para não comer. Então, através de uma conversa, de uma amizade, a serpente terminou convencendo Eva a comer do fruto. Aquilo não foi um dia só e nem dois, mas foi um convencimento. Então o pecado ele fica batendo na porta, como disse o Senhor Deus para Caim: o pecado está aí na tua porta, cabe a ti dominá-lo. E ele fica batendo na porta. Mas cabe a nós, conhecendo o nosso inimigo, sabermos que é o pecado, que é uma cilada, que nós não podemos abrir a porta para o pecado entrar. Porque uma das coisas que Satanás é homicida. Quando ele entra, ele mata.
a vida da pessoa. O pecado, ele destrói, tem destruído a humanidade. Por as pessoas não conhecerem a verdade, o pecado destrói. Então é necessário conhecermos a verdade. João 8:32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecendo Jesus, nós podemos alcançar a nossa liberdade, mas nós precisamos conhecer Jesus, porque Ele é a verdade. Ao contrário de Satanás, que é a mentira, o pai da mentira, e que as pessoas têm crido mais na mentira do que na verdade. Muitos já pregam por aí que não existe o inferno, ou que o inferno não é um castigo eterno, que tem limites. Isso é mentira de Satanás, astúcia do diabo, usando aqueles que abrem a porta, aqueles que dão lugar para que ele use. Ele vai usar para enganar as pessoas. Ah, mas tu vai ser crente, agora tu não pode mais beber uma cachaça, agora tu não pode mais sair com os teus amigos, agora tu não pode mais ter duas mulheres, ou duas namoradas, ou dois namorados, no caso a mulher, porque agora tu vai virar crente. E tenta entrar na mente da pessoa, isso que Satanás faz. Entrar na mente da pessoa, para enganá-la. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, não é contra as pessoas que nós temos que lutar, não é contra o ser humano que a igreja tem que lutar. A nossa luta é no mundo espiritual. A nossa luta é travada com a verdade e com a oração e a pregação da palavra de Deus, o Evangelho, a palavra da verdade. A nossa luta é travada aí, no mundo espiritual, e não contra as pessoas, porque as pessoas, elas se deixam enganar e vivem enganadas, pecando e se afundando mais no pecado, porque Satanás pinta isto como uma coisa muito linda, muito boa, e as pessoas vão se afundando cada vez mais. A Bíblia diz que Eva olhava para o fruto, e era um fruto bonito, a árvore também, e ela começou a nascer no seu coração o desejo de comer. Deve ser muito boa. E o pecado, ele vem assim. Deve ser muito bom tomar uma cervejinha gelada. Deve ser muito bom passar uma noite
no forró, no funk. E essas coisas o diabo vai tentando colocar na mente das pessoas, tentando invadir a mente, para que elas realmente se entreguem àquilo. Esta é a missão de Satanás: enganar as pessoas, destruir as pessoas. Mas Jesus veio para revelar as astúcias de Satanás. Jesus desnudou Satanás. Graças a Deus, aleluia. Porque até então ele via lá camuflado, enganando as pessoas. Como acontecia na época de Noé, casavam, estavam em casamento, era aquela bagunça. Satanás enganava as pessoas. E daí por diante ele continua enganando as pessoas. Então era necessário ele ser desmascarado. Era necessário Satanás ser desmascarado. E Jesus vem e ele desnuda o diabo. Ele tira a máscara de Satanás. Ele mostra para a humanidade quem é o diabo. E só assim nós podemos diferenciar o que nós queremos e o que nós não queremos. Diferenciar o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é do diabo. Porque nós olhamos para os dois caminhos, a mentira e a verdade. E assim nós podemos escolher ou crer na mentira ou crer na verdade. Muitos têm crido na mentira. Satanás tem enganado. Mas a palavra de Deus, que é a verdade, está aí. São enganados porque não dão crédito na verdade. Porque se desse crédito na verdade, não seriam enganados. E eu quero dizer aos amigos que assim como o céu existe e Deus está no trono, assim também o inferno existe. Satanás também. Isso não é filme de ficção. Isso não é coisa da mente do escritor. Isso é realidade. A Bíblia, ela só nos alerta para isso. Nós temos o poder de escolha. A Bíblia nos mostra aqui dois caminhos. Só dois caminhos. Não tem atalho, não tem um terceiro, não tem um quarto caminho. São dois caminhos. Uma é estreito, o outro é largo. Um é o caminho da salvação, o outro caminho da perdição. O estreito, o caminho da salvação. O largo, o caminho da perdição. Lá você passa com a cachaça, lá você passa com as drogas, lá você passa com a prostituição, lá você passa com o adultério, lá você passa com o roubo, com o furto, lá você passa sendo corrupto, lá você passa de qualquer jeito. Não importa. Lá o importante é que você passe. Por isso o caminho é bem largo. Mas para o caminho da salvação, nós temos que abandonar o pecado.
seguirmos o caminho da salvação, para seguirmos a Cristo. Glória a Jesus. Olha o que diz o versículo 9 do capítulo 3 de 1 João, o versículo 9 diz: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Se eu sou nascido de Deus e eu era alcoólatra, bebedor de cachaça, no final de semana já ficava esperando ali, agora eu não sou mais, eu não vivo mais nessa prática. Graças a Deus. Aleluia. Se eu era fumante, agora eu não sou mais, porque eu não vivo mais nessa prática. Aleluia, Jesus. Se eu era prostituto, vivia nos prostíbulos por aí, hoje eu não sou mais, porque eu não vivo mais na prática do pecado, porque eu sirvo a Deus. Se eu vivia na prática do adultério, hoje eu não vivo mais, porque vivo com Deus. Então isso não encaixa em quem serve a Deus. Quem serve a Deus não anda mais com esse tipo de prática. Se eu era ladrão, agora não sou mais, porque isso não encaixa na vida de quem serve a Deus. Essas coisas fazíamos lá porque éramos enganados. Lá o diabo diz: olha, pode fazer tudo. Aqui a coisa é diferente. Servimos a Deus, nós temos que andar segundo a palavra de Deus. Então Satanás, ele é o pai da mentira. Em João 8,44, ele é o pai da mentira. Não acredite no que vem do diabo, porque é mentira, ele está te enganando. Quando ele diz que todos os caminhos levam a Deus, o diabo está te enganando. Não, mas todos os caminhos levam a Deus. Mentira de Satanás. Você vai cair na mentira dele e você vai parar no inferno. Ah, mas não existe inferno. Ah, não, pare para ver. O inferno existe e é real. E os que não vão para o céu vão para o inferno. E eu lhe digo mais: Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, para buscar um povo comprado e lavado pelo sangue de Cristo. Lá no céu só entra lavado e comprado pelo sangue de Jesus. Ah, mas fulano de tal era muito bonzinho, mas que mulher boa, que homem bom, fizeram tantas obras boas, mas se negaram a Jesus, deu ruim para eles. Se negaram a Jesus, vai dar ruim, porque no céu só entra comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome. No céu não entra quem não é lavado pelo sangue de Jesus. Então Satanás, ele é um enganador. Ele engana as pessoas com a sua lábia. Ele é astuto. Eva olhava para a fruta, que fruta bonita, que fruta boa. Aí um dia ele diz assim: mas o que foi que Deus falou a respeito deste fruto para vocês? Eva disse: olha, ele disse que do fruto do jardim a gente pode comer, mas esse aqui não.
que ele usou? Foi assim que Deus disse para vocês? Para que vocês não comessem do fruto do jardim? Ela disse: não foi isso. Apenas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Ele disse: mas ele disse isso para vocês porque ele sabe que no dia que vocês comerem isso aqui, vocês não vão morrer coisa nenhuma, como ele falou. Vocês não vão morrer. Vocês vão ser igual a ele, sabendo o bem e o mal. Olha, e Eva disse: ser igual a Deus, a mesma cobiça de Satanás, querendo ser igual a Deus. Saber as coisas eu quero. Saber diferenciar entre o bem e o mal eu quero. E caiu na cilada do diabo. Satanás, ele é astuto, ele arma a cilada e fica lá como quem não quer. Os irmãos já viram que no interior, não sei, a gente fazia umas arapuca, e fazia uma arapuca grande. Meu pai sempre fazia isso, tinha roça e fazia aquela arapuca grande, tinha muita aves por ali, e ele fazia uma tocaia, botava um cordão na arapuca, fazia uma tocaia de palha seca, para que as aves que viessem ali não notassem, e se escondia lá atrás, e ficava lá. Aí ele passava uma cera no cordão, para o cordão não ficar branco, ficar da cor do chão, e ficava lá. Elas vinham e enchiam debaixo da arapuca, e ele só puxava a forquilha e a arapuca caía em cima, e assim Satanás, ele fica lá, faz a armadilha e fica segurando na corda, esperando a presa. Quando a presa entra, ele... E depois que você está preso lá, não é fácil sair de lá. Só a misericórdia de Deus para tirar de lá, porque não é fácil sair de lá. Voltando ao tema, Jesus veio desfazer as obras do diabo. Satanás, ele é mentiroso, homicida e pai da mentira. Esses são os atributos do diabo: mentiroso, pai da mentira e homicida. Ele veio exatamente para causar destruição, para causar separação, e para que as pessoas não se cheguem a Deus, mas conhecendo a verdade, que é Jesus Cristo, conhecendo a verdade que é Jesus, nós podemos alcançar a liberdade e a salvação. Glória a Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Jesus. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, não é contra os homens. Nós não temos que lutar contra as pessoas. A nossa luta é contra as potestades, os príncipes das trevas. A nossa luta é espiritual. É espiritual a nossa luta. E nós temos uma missão importante como igreja, que é de desmascarar as mentiras do diabo. A igreja, ela está aqui para isso. Por isso que enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo não se manifestará, porque vai ser desmascarado pela igreja. Então vai esperar que a igreja seja arrebatada, levada, depois ele se manifesta. Porque
Porque não vai ter mais a igreja aqui para desmascarar. A igreja está aqui para anunciar a verdade da salvação, a verdade do Evangelho. Embora às vezes as pessoas não gostam, porque preferem a mentira mansa do que a verdade. Porque a verdade às vezes ela é dura e às vezes ela dói. Mas é a verdade. Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que o diabo, ele está bramando como um leão, caçando a quem o possa tragar. Isto aqui, irmão, é acusado veementemente ou rugindo, gritando em voz alta. É isso que ele faz, acusando. Ele fica acusando aqui, acusando ali. Isso, ele fica bravo. Ele está colérico aqui. Esse bramido aqui é porque ele está colérico, indignado com quem serve a Deus. Então, ele fica gritando, acusando. Foi isso que ele foi fazer lá diante de Deus. Ele é o acusador diante de Deus. Ele fica sempre acusando. Olha, fulano fez isso, ciclano fez isso. Aí vem a Bíblia e diz assim: e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós temos um advogado agora. Louvado seja Deus. Por mais que eles nos acusem diante de Deus, nós temos um advogado, Jesus Cristo. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas ele anda procurando alguém que ele possa acusar. Ah, eu estou te vendo, eu estou te olhando, tu está fazendo. Olha, corre lá, olha, está vendo? Olha o que ele está fazendo, olha o que ela está fazendo. Esta é a missão do diabo, é acusar, é destruir. Você acha que ele estava à toa lá na reunião, em que o Senhor disse: tu viu o meu servo Jó? Ele estava ali exatamente para pescar alguma coisa. E o Senhor Deus disse: tu viu o meu servo Jó? Ele disse: vi, justo, se defende do mal. Aí ele já achou algo, disse: então tira o que ele tem e tal. E então já conhecem a história. Mas Jó, ele conhecia a verdade de Deus. Ele conhecia a verdade de Deus. Então, em vez de Jó se esbravejar, ao invés de murmurar, Jó se humilhou mais ainda na presença de Deus. Se Caim tivesse se arrependido do que fez e foi avisado por Deus, ao invés de Caim se arrepender, se humilhar diante de Deus, ele se irritou, ficou zangado. Mas ele foi avisado: cuidado, Caim, cuidado. Deus já sabia que ele queria matar o irmão. Cuidado, o pecado está na tua porta, homem. Cabe a ti dominar. Está Satanás invadindo a mente, mas eu não vou fazer isso. Porque Satanás, ele age na mente. Ele tenta convencer as pessoas. A pessoa às vezes projeta assassinato de pessoas, e ele passa dias projetando. Não é nada mais do que Satanás convencendo o mundo jaz no maligno. Essa é a dura realidade, que o mundo jaz no maligno. Os homens têm desprezado a palavra de Deus. Os homens têm desprezado
desprezado a verdade de Deus e tem vivido uma vida dissoluta ao seu bel prazer, faz tudo o que vem no seu coração, tudo que vem nos seus pensamentos, na sua mente, os homens fazem. Mas um dia todos estarão diante de Deus para prestarem conta do que fizeram, do que nós estamos fazendo. Nós prestaremos conta diante de Deus. Então não se engane, meu amigo, meu amado irmão, não se engane. Satanás é mentiroso, é enganador, é astuto. Quantas vezes Satanás apresenta aí algo que parece bom, porque ele não vai se apresentar para você de chifre e rabo. Não, ele vai se apresentar para você como alguém bacana, como alguém legal, alguém que quer o seu bem, e não como um ser perverso, um ser mau, um ser terrível. Porque se ele se apresentar dessa forma, você vai correr, você não vai aceitar a presença dele. Então ele vem sutil, astuto, para poder enganar você. E como nós podemos combater isto e descobrir as astúcias do diabo? Através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada. É aqui que está desnudado as astúcias de Satanás. Jesus fez isso. Jesus trouxe a verdade. Jesus, quando estava para ser morto, entregue, Jesus disse: olha, eu vou ser entregue, vou ser morto. Pedro disse: fala isso não, Senhor. Sabe o que Jesus disse para Pedro? Para detrás de mim, Satanás. Porque não era Pedro que estava falando, mas o diabo. Porque era necessário que isto acontecesse. Jesus veio para isto, para morrer, para dar sua vida pela humanidade, porque o preço que teria que ser pago era com sangue. Então só o sangue de Jesus para purificar os pecados de todos aqueles que se chegarem a Cristo. Então era necessário que Jesus fizesse isso. Pareceu uma coisa linda, uma coisa bonita. Não diga isso, não faça isso. Isso não vai acontecer com você. Mas não era algo de Deus, mas sim de Satanás. Por isso Jesus disse: olha, pode estar de mim, Satanás. Porque Jesus conhecia a verdade. E muitas coisas vêm pintada bonitinha, elegante, legal, mas parece ser coisa de Deus, tem pinta de ser coisa de Deus, e não é. Às vezes profecias na igreja, às vezes tem pinta que é de Deus, mas não é. Parece ser de Deus, mas não é. Às vezes até línguas estranhas, parece que é do Espírito Santo, mas às vezes não é. É uma imitação. O diabo faz muito bem imitação. Ele é astuto. Então nós precisamos definir, através da palavra de Deus, o que é de Deus e o que não é. Muitos lugares aí, congregações, igrejas, não tem mais a palavra de Deus na centralidade ali.
faz a palavra de Deus. E esta palavra é que causa efeito na vida das pessoas. Ela é que entra e faz efeito. É a palavra de Deus. As outras coisas passam. Você pode falar em língua estranha aqui, profetizar, aquilo dali vai passar. Mas se você guardar a palavra de Deus, em todo lugar que você chegar, ela vai falar com você. Então, a palavra de Deus, ela é a verdade de Deus. O que vem por fora da palavra de Deus não pode ficar morando no nosso coração. O nosso coração é lugar de morada da palavra de Deus. Vou só repetir a primeira parte do versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo. Quem pratica o pecado é do diabo. Ou seja, quem vive na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado. Tem até crente que está na igreja, congregando, mas vive na prática do pecado. É o capítulo 3, do que eu li no início aqui de 1 Pedro, versículo 8. Então tem crente, até crente na igreja, mas que vive na prática do pecado. Lá escondidinho, achando que Deus não está vendo. Achando que Deus não está contemplando. Mas quem vive na prática do pecado é do diabo. Ah, pastor, mas que palavra doida é essa? Não é minha não, é a Bíblia. Quem vive na prática do pecado é do diabo. E o versículo 9 diz que qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então fica esta palavra para os nossos corações, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. E esta palavra que nós temos que praticar, esta palavra que nós temos que guardar no nosso coração, a palavra de Deus, para não sermos enganados por Satanás, para não terminarmos no inferno, porque não tem meio termo. As pessoas às vezes acham uma palavra muito dura, mas a Bíblia diz que aquele que não serve a Deus, aquele que não vai para o céu, ele vai para o inferno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas todos aqueles que não foi encontrado o nome escrito no livro da vida, vai para onde? Para o inferno. Não tem meio termo. Então é tempo, meu amado, meus amigos que ouvem essa transmissão, esta palavra, e é tempo de arrependimento, é tempo de se chegar para Cristo, é tempo de entregar a sua vida a Cristo, porque Jesus está voltando. E para alguns por aí não creiam que Jesus vai voltar, mas Jesus vai voltar. Ele vem buscar a sua igreja, ele vem buscar o seu povo. Jesus vem, e ele vem, pode ter certeza disso. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus.